Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir direto na fonte, na sua plataforma de podcasts predileta e buscar por Talk, o número 2 Biz, que vai nos encontrar. Lembrando sempre que estamos no YouTube, portanto você pode acompanhar os nossos episódios tanto em áudio quanto no formato em vídeo, como é o caso de hoje, e temos conteúdo exclusivo no YouTube, vale a pena dar uma olhada no que a gente produz por lá. Senhores, hoje nosso tema é inteligência artificial e o que teremos daqui por diante. E eu estou muito feliz hoje porque estou recebendo uma pessoa que, no meu entendimento, é uma das vozes mais lúcidas sobre inteligência artificial e tecnologia, que é o César Taurion. César, muito bem-vindo ao Talk to Biz. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que ouvem e veem. Parabéns aí pela iniciativa e para mim é uma honra estar aqui com você. Legal. César, você tem uma atuação muito forte, principalmente no LinkedIn. Você é um profissional já com muita experiência na área de tecnologia. Conta um pouquinho da sua trajetória, César, para a galera te conhecer. Ok, vou resumir para não ficar tomando muito tempo, que já tem décadas de experiência, né? Legal. Desde o início dos anos 70. Trabalhei em grandes multinacionais, Shell, Chase Manhattan, fui consultor, um dos diretores da PwC, antigamente eh, era Price Waterhouse, e fui também diretor de novas tecnologias da IBM por mais de 12 anos. Depois fiquei mais, digamos, ligado ao mundo acadêmico, e ainda sou professor da Dom Cabral, da PUC do Rio de Janeiro, da PUC do Rio Grande do Sul, além de agora, recentemente, ter criado uma nova empresa focada em inteligência artificial, a Redcore. E o tema inteligência artificial já está comigo há muito tempo. Meu primeiro projeto foi ainda no final dos anos 80, com uma tecnologia que na época era o estado da arte, chamado de Expert Systems, não eram as redes neurais que nós conhecemos hoje, mas isso já me deu uma ideia muito interessante das potencialidades e, obviamente, as limitações. E venho acompanhando de perto, inclusive monitorando, mentorando e participando ativamente de projetos de inteligência artificial, talvez uns 20 projetos na minha vida profissional. E eu compartilho muito dessa experiência. Eu acho que é o dever de todos é trocar experiências. A informação você compartilha, você aprende, você retribui. E eu procuro Legal. fazer isso no LinkedIn, de uma forma até bastante, eu diria, cotidiana, né? Eu continuamente faço isso. Mas com o objetivo de compartilhar e aprender também, pelos comentários que vêm, pelas opiniões divergentes. É Sim, uma plataforma interessante para essa troca de ideias. muito legal. César, a gente acompanha aí há praticamente 2 anos que inteligência artificial ganhou o maior destaque no noticiário. E todo mundo falando, ChatGPT e outras plataformas que vêm surgindo desde então, agora o Gemini, mas sempre com muito foco nessa geração de material. Então, é geração de texto, geração de imagens, agora tem uma nova da OpenAI focada na geração de vídeo que qualquer hora eles vão soltar. Mas eu vejo que a coisa ficou muito focada nesses aspectos criativos. O que que você vê, o César, dessa movimentação toda de sistemas de inteligência artificial que de repente não está aparecendo tanto na mídia, que não está ganhando todo esse destaque, que não é o chat GPT, mas que de fato pode ter um impacto talvez mais disruptivo, porque o tempo todo fala-se de inteligência generativa,
mas eu vejo, tá, quem usa? É o pessoal que produz conteúdo, ou se eu preciso produzir algum documento específico, né? Mas sim, que outras aplicações que com certeza são bem mais nobres e podem gerar um impacto bem mais significativo para a sociedade e que hoje a gente não, de repente, não está prestando atenção. Perfeito a sua colocação, Bruno. Primeiro, a inteligência artificial, ou o nome, né? Eu acho até errado, porque dá a impressão que são máquinas inteligentes. No fundo, não Sim. são. São modelos matemáticos, que calculam probabilidades e dão as suas respostas. Reconhecem padrões, geram imagens ou texto a partir de padrões e assim por diante. O termo surgiu em 1956, quer dizer, e as tecnologias, os conceitos e técnicas vêm evoluindo aí há muito tempo, décadas e décadas e décadas. A questão é que, com o lançamento do ChatGPT, houve uma mudança significativa, não em termos de revolução tecnológica, mas na maneira de expor os algoritmos de inteligência artificial. Eles estavam escondidos atrás de camadas de software. Você não notava que estava num banco, numa empresa de saúde, no Uber, na Amazon e assim por diante, porque tinha muito software e um aplicativo, um app na frente que você nem sabia que estava acontecendo. E, de repente, você passou a interagir diretamente com algoritmos, gerando texto, depois imagens. E foi para a imensa maioria da sociedade como se você tivesse ido dormir na Idade Média, acordado na era espacial. Uma ruptura. Mas quando a gente olha a evolução tecnológica, e eu venho acompanhando isso, como eu falei, desde o final dos anos 80, foi uma evolução tecnológica, não nenhuma revolução. Por exemplo, nós temos o conceito de inteligência artificial, várias técnicas. Dentro desse conjunto de técnicas tem um subconjunto chamado machine learning, o aprendizado de máquina. Dentro desse conjunto, que já é um subconjunto, você tem um outro chamado deep learning, o aprendizado profundo, e tem várias técnicas. Uma dessas técnicas menores chamada de IA generativa, com várias técnicas também. Em 2015, 2018, o estado da arte era um conjunto de técnicas chamado GAN, redes neurais adversárias. E mais recentemente, com um outro algoritmo, Transformer, apareceu o ChatGPT. Então, é apenas um subconjunto do todo. Mas, como você falou, por estar apresentar resultados lúdicos, texto, você pode gerar uma poesia, gerar uma linha de código, gerar uma imagem, para quem não está envolvido, parece que o mundo mudou de repente. E tudo aquilo que está sendo feito, e já é feito, nunca foi dado muita atenção. Exatamente porque tinha muita coisa entre os algoritmos e o seu interface. Então, por exemplo, o Uber, vou dar um exemplo do dia a dia, grande parte do que você interage com ele é feito com algoritmos de aprendizado de máquina. Só que você não nota, nem sabe disso. Quando você pega um simples smartphone e faz um reconhecimento facial no Facebook, ou faz uma retocagem, uma filtragem, né? Aplica um filtro no Instagram, tem algoritmos de inteligência artificial. Então, ela está aí fazendo muita coisa em todas as áreas, só que não era percebida. Como a mídia fez esse estardalhaço, os posts, digamos, os expertos em AI apareceram de um dia para o outro, uma equipe de Verdade, verdade. geração espontânea, o cara faz um prompt e acha que é um master em AI. Obviamente, tudo isso criou um rebuliço, né? Uma chamada muito grande de atenção, e aí, de repente, ficou no dia a dia, como se realmente tivesse surgido ontem. E não surgiu. Está aí há décadas, fazendo muita coisa e as pessoas não estavam percebendo. Muito legal. Tem até um pessoal que brinca, ô César, que o termo, né, inteligência artificial é o novo algoritmo, né? Há alguns anos atrás falava assim, para quem é leigo na tecnologia, tudo que se explicava, não, isso aqui é o algoritmo, né? O algoritmo disso, o algoritmo daquilo, e agora é a inteligência artificial. Mas muito bacana que já está inserido no nosso dia a dia há bastante tempo, só que as pessoas não prestavam atenção, como você mesmo colocou. Agora, um outro ponto, César, que se fala bastante é produtividade.
a inteligência artificial agora, as empresas terão saltos de produtividade e tem sempre saindo uma pesquisa, uma análise, um relatório que, olha, até o ano de 2030 e alguma coisa, as empresas vão conseguir aumentar isso, aumentar aquilo. Mas fato é que nas últimas vamos dizer assim, nos últimos pontos em que a gente teve digitalização dos negócios, não há consenso se de fato houve um aumento significativo da produtividade, em especial nos anos 90, ali quando começa esse processo de digitalização massiva das empresas, muitos economistas divergem ali se houve um aumento significativo, substancial da produtividade e muita gente acha que não houve, que simplesmente as tecnologias vieram, mas não teve nenhum salto significativo. Na sua visão, ô César, você acha que a gente de fato pode ter um salto significativo? Eu tenho falado até nos últimos programas, assim, eu acabo tendo uma visão um pouco mais crítica, assim, olha, tô vendo a inteligência artificial hoje como se fosse o Google lá do início dos anos 2000, né? Tá todo mundo acessando o chat GPT. Bom, que vantagem competitiva de fato eu tenho se eu tenho uma ferramenta aqui que mais ou menos gratuita, não é 100% gratuita, mas que as pessoas conseguem atingir seus objetivos todas por ali. Como é que você vê essa questão de inteligência artificial associada à produtividade, ô César? Bruno, isso é uma questão muito interessante, sim. Porque quando a gente fala em tecnologia, nós muitas vezes, adotando novas tecnologias, nós otimizamos tarefas. Eu me lembro quando escrevi o primeiro artigo, eu sempre gostei de escrever, num jornal que já não existe mais aqui no Brasil, chamado Data News. Era máquina de escrever, e eu tinha que editar umas folhas chamado laudas, assim, tinha numeradas e tudo. Então, quando eu errava, passava lá um corretor e digitava de novo. Mas se eu chegasse à conclusão que o texto que eu escrevia no meio deveria vir para o início ou para o final, eu teria que reescrever tudo, não tinha o copy and paste. Então, quando surgiram as ferramentas do Office, né, editor de texto e tudo, foi um ganho de produtividade pessoal muito grande. Mesma coisa quando surgiu o smartphone, que antes eu tinha que me deslocar para algum lugar para dar um telefonema e agora ele até vai ao banheiro comigo. Quer dizer, você está conectado o tempo todo. A inteligência artificial otimiza tarefas. A questão é que a produtividade é um conjunto de tarefas, é um processo. E você otimizar determinadas tarefas, ela fica mais rápida, mas se o processo como um todo não for otimizado, não diz muita coisa. Vamos fazer uma analogia muito simples. Vamos supor que você vai pegar um avião entre Rio e São Paulo. Antigamente você levava, digamos, uma hora e 10, algum tempo atrás, décadas atrás, e hoje leva 40 minutos de voo. Mas o tempo que você se desloca até o aeroporto, o tempo que você espera no aeroporto, depois o tempo do desembarque, depois o tempo de pegar um Uber ou um táxi até chegar ao seu local, é praticamente o mesmo. Porque uma tarefa foi otimizada, que é o tempo de voo, mas todo o resto não foi otimizado na mesma velocidade. Então, o ganho que era, digamos, ele gastava 3 horas, hoje gasta 2 horas e 50, ou dependendo do trânsito, pode voltar a ser mais do que isso. Sim, E o tempo de voo foi muito mais otimizado. Então, uma tarefa individual ajuda você naquela tarefa mesmo, mas dentro de uma empresa, e aí quando a gente fala em produtividade, está falando de empresas, de atividades como integradas, como um todo, nós temos que falar em processos. E essas ferramentas não estão otimizando o processo, estão otimizando tarefas. Então, se você tem tarefas otimizadas e tarefas não otimizadas, continua sendo na velocidade do mais lento. Napoleão já dizia isso lá na época das guerras napoleônicas, que o exército se desloca na velocidade do soldado mais lento. Podemos adaptar isso para o mundo dos negócios. Você tem um verdade. processo com atividades muito lentas, não adianta otimizar um pequeno pedacinho dele que ele vai ser absorvido pela ineficiência do todo. Então, a gente fica muito focado, eu vou fazer resumos muito rápidos de relatórios. Se sua única atividade for fazer isso, você ganhou produtividade. Mas gerar textos, gerar PPT, gerar imagens, será que isso otimiza uma empresa? Quanto de um fabricante de carro, uma empresa aeronáutica, é dedicado a fazer esse tipo de coisa? São pequenas etapas do dia a dia da empresa. Mas importante para uma empresa de linha aérea é ter o avião no ar. Então, vou ficar gerando imagens do avião, isso não vai ganhar produtividade.
Então, são ferramentas muito interessantes, melhoram, e sim, melhoram muitas das tarefas, mas não aumentam a produtividade na maneira como se diz, porque a produtividade é o somatório de processos, e os processos são o somatório de tarefas. Otimizar tarefas individuais não necessariamente otimiza o processo como um todo e não necessariamente otimiza a produtividade da sociedade como um todo. Então, há um descompasso entre o que se fala, que é focado na tarefa, e a visão da produtividade, que é esse conjunto de processos da sociedade. Fantástico, César. Engraçado que você falando isso, eu lembro que quando começou a pandemia e todo mundo, né, forçado ali a ir para um home office e muitas muitas tarefas e processos tiveram que se digitalizar ali, meio que a força, né, pela força da ocasião ali, do momento. E eu lembro que eu gravei um episódio já do programa falando sobre como é que essa digitalização muitas vezes deixava exposto quantos processos estavam mal desenhados e mal estruturados. E eu até brincava lá com o pessoal da equipe e falava assim: olha, a gente pode simplesmente digitalizar a burocracia, não melhora nada, né? O fato de eu estar tratando com vocês virtualmente, remotamente ou por e-mail não resolve em nada os nossos problemas. Pode até agravá-los em alguma medida. E é justamente isso, achei fantástica a sua explicação. César, muito se fala hoje em dia também da busca aí pela construção da tal da AGI, né, que seria essa inteligência artificial geral, que seria capaz de atuar em todas as frentes, seria capaz de desenvolver todo tipo de atividade. E queria saber qual é a tua visão sobre isso. No meu entender, existe muito de oba-oba aí do hype, né? E óbvio que né, hoje virou assim de certa maneira um modus operandi aí entre CEOs dessas grandes, gigantescas empresas de tecnologia de manter sempre a empresa na crista da onda ali para atrair mais investidores. Então a gente sabe que faz parte do jogo. Mas na sua visão, a gente está próximo disso? Isso é para as tecnologias que a gente tem hoje é exequível, é realista falar de uma AGI? Porque eu vi uma entrevista, inclusive no podcast do Bill Gates, que ele esporadicamente solta um ou outro episódio ali, um bate-papo, e teve uma especialista em inteligência artificial norte-americana que ela falava que o caminho, na verdade, é a especialização e não desenvolver o que pelo senso comum, a gente chamaria com mais força bruta ali, mais capacidade de processamento, né, para criar coisas cada vez maiores. Você, o que você vê aí sobre esse papo todo de AGI, o César? É legal isso, né? É um tema que está sempre em discussão. Se a gente voltar ao tempo, né, o próprio termo inteligência artificial foi em cima dessa busca por fazer uma máquina que tenha, digamos, a capacidade da mente humana, ou até ultrapasse a capacidade da mente humana. Em 1958, o Rosenblatt, quando fez o Perceptron, a ideia era que em 6 a 7 anos você teria uma máquina com essa capacidade. Em 1970, um dos grandes eh, filósofos e cientistas, Marvin Minsky, disse que no máximo 20 anos nós teríamos isso. E até hoje a gente não consegue. Todo ano tem esses altos e baixos, avança a tecnologia, surgem algumas coisas interessantes. Uma máquina ganha do campeão mundial de xadrez, como o Deep Blue, venceu Kasparov em 97. Ser humano agora está sendo ultrapassado. Mas jogar xadrez é dentro de regras muito, né, muito limitadas, quer dizer, é computação massiva em cima disso. Então, e a AGI, a AGI é um termo que tem muito a ver com a valorização das big techs, elas têm que ter sempre alguma coisa para dizer, olha, porque a grande parte do valor das ações é a expectativa futura de ganho, né? Tem que ter uma Sim. coisa nova. Então, tem muito de hype em torno disso. E o que que a gente vê hoje? Primeiro, ninguém define bem o que que é AGI. Não existe um consenso até da definição. Então, fica difícil saber o que que é AGI. Para mim, pode ser isso, pode ser aquilo, você não sabe o que é. Então, fica difícil definir o que é e difícil até dizer se você chegou lá. Você pode dizer, não, fazer um texto é isso. Ou não. Para mim é, e para
para o outro não é. Então, segundo, fazer algo similar à inteligência humana, a gente nem sabe como é que o nosso cérebro funciona, como a nossa inteligência, certos aspectos de compreensão do mundo que a máquina não tem, ah, sentimentos e percepções que nós temos. Nós temos, por exemplo, sentimento de frustração, quando eu tenho expectativa de vencer alguma coisa, não venço, a máquina não tem a mínima noção disso, e isso incorpora uma série de mudanças comportamentais. Mesma coisa, quando você tem a sensação de alívio, puxa, essa coisa ruim não aconteceu. A máquina não tem nada disso, a máquina não sabe o que está fazendo. Quando ela ganha um jogo de xadrez, ou quando vence uma disputa qualquer, ou quando escreve algum texto, ela não fica, pô, que legal esse texto, olha só, vou ligar para o meu amigo dizer que eu fiz um negócio legal. Até porque hoje as técnicas mais badaladas são essas LLM, né, modelos grandes de linguagem, eles geram a próxima palavra, probabilisticamente. E sai qualquer besteira, né, as chamadas alucinações. Não é erro, porque faz todo sentido probabilisticamente aquela palavra sair depois da outra. Só que para nós não tem significado nenhum. Diz que é erro da máquina. Não é erro da máquina. O resultado probabilístico está absolutamente correto. Só que para nós não faz o mínimo sentido. Porque a máquina não tem a mínima ideia do que está fazendo. Se ela está gerando uma poesia ou gerando uma linha de código, depende da sua base de dados de entrada, o prompt que você fez, olha, isso aqui é para, no fundo, a base de dados é terça, vai gerar uma poesia, porque ela pega as palavras-chave e monta aí aquela poesia. Se ela fez, não tem a mínima ideia. Ela não tem a mínima ideia do que ela fez, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se está certo, errado, não tem esses conceitos. Então, se você não tem esses conceitos, fica difícil imaginar uma máquina inteligente. As máquinas hoje são modelos matemáticos que fazem muito bem determinadas coisas bem específicas. Uma máquina que analisa uma imagem de câncer de mama não dirige carro e não joga xadrez, e muito menos toca violão. Nós, como humanos, eu posso ser um radiologista que toco muito bem violão, vou de carro para o hospital e escrevo poesia nas horas vagas. Eu, uma única pessoa, né? Essa hipotética pessoa. A máquina não. Eu tenho sentimentos, ela não tem. Então, enquanto a gente nem sabe o que é inteligência, a gente nem sabe o funcionamento do cérebro, como é que a gente vai simular algo que a gente não sabe? E se a gente não sabe, não dá para simular. Aí diz, mas eu estou chegando próximo de uma AGI. Mas então, o que é uma AGI? Também não sei. Então, como é que eu vou simular o que eu não conheço para chegar próximo de algo que eu não sei nem o que é? Então, eu vejo muito oba-oba, assim, papo de, às vezes me dá a impressão que nós estamos conversando, eu moro no Rio, né, aqueles botequins, assim, de você toma um chopp, já não desce um chopp, você está falando qualquer coisa, numa boa, e todo mundo responde numa boa também, sem entender o que você está falando, e eles também sem entender o que está falando. Às vezes parece essa conversa, assim, de bem bêbado. Então, eu acho que, primeiro, eu não sei o que é GI também acho que ninguém consegue definir com precisão, não há um consenso. Se você não tem um consenso, você não sabe se você está perto ou próximo. Mas supondo que nós temos de tecnologia, uma tecnologia que é modelo matemático, um conjunto de formas matemáticas que geram a próxima palavra, não tem inteligência nenhuma nisso, inteligência de quem construiu. Eu não posso dar inteligência colocando mais máquina para fazer mais contas. Eu tenho 2 mais 2 igual a 4. Agora eu vou ter milhões de máquinas fazendo 2 mais 2. A máquina não ficou mais inteligente. Sim, Uma calculadora faz contas muito mais rápido que eu faço, mas ela não é mais inteligente do que eu. sim. Quando eu estou pensando, se eu pegar, multiplique 780 por 314, divida por 7 e calcule a raiz quadrada. Você vai levar um tempão fazendo isso à mão. Na calculadora eu faço instantaneamente, posso fazer no computador milhões de vezes. Ela é mais inteligente do que eu? Não, absolutamente não. Naquela coisa específica, ela foi mais rápida, não é mais inteligente. Então, eu acho que nós estamos desviando a atenção do que é importante. Inteligência artificial traz ganhos reais para a organização, se bem utilizada, se bem usada no lugar certo, né? É uma ferramenta, como um martelo, pode pregar um prego na parede, montar um móvel, mas vai quebrar uma vidraça, se você aplicar a forma errada. Se você aplicar bem, vai funcionar bem, vai trazer resultados, como toda nova tecnologia, nova não, né? Como toda tecnologia que evolui traz, mas tem seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais.
você tem a multiplicação de estereótipos, você tem as alucinações, você não pode confiar cegamente nos resultados. Tem uma série de cuidados que você tem que tomar ao usar a tecnologia. E se a gente ignora esses cuidados e cria uma fantasia de uma máquina que vai nos substituir, que vai destruir a humanidade, eu acho que é voltar à ficção científica, legal, divertido, curioso. Você vê lá o Terminator, lá do Schwarzenegger, mas é ficção. Então, é um papo de botequim. Fora de propósito, né, César? Mas o pessoal Uhum. adora, né, esse papo. Isso é o que o pessoal mais gosta, Adoro. dá mais audiência, né, César? Dá mais audiência. Aí vem lá, vamos ter uma máquina, o seu emprego vai estar demitido. Às vezes você vê reportagens, posts, do cara falando, acabou o médico. O cara não é médico, não sabe nem a função do médico. Então, por que uma máquina chega e faz uma análise razoável de identificação de câncer de mama, pode ser usada, por exemplo, para diminuir a carga médica, facilitar a triagem, né, porque é um processo demorado. Mas o médico não fica só olhando mais, faz muito. Ah, agora tem uma ferramenta que desenvolve código. Então, acabaram os engenheiros de software. Mas engenharia de software não é escrever código. É, dizer que o engenheiro de software, a função dele é escrever código, quer dizer que o jornalista é colocar palavras em ordem. Ele tem que pensar, pesquisar e escolher as melhores palavras para escrever um texto que faça sentido. A palavra é o detalhe no processo, a codificação é o detalhe. Hoje eu Sim. coloco as palavras em ordem muito mais rápido, que eu uso um copy and paste, estou escrevendo um texto, puxa, tem um texto aqui que eu escrevi há um mês atrás que se encaixa bem, vou colocar ele aqui e mudar rápido. Olha que ganho de produtividade eu tive. Mas a minha função não é fazer copy and paste, é pensar em algo e produzir esse algo. Claro que eu ganho usando ferramentas que me ajudam. Então, a simplificação de funções ou profissões faz com que essas visões assim bombásticas, acabou o médico, acabou o engenheiro de software, acabou isso, acabou aquilo, porque a IA fez alguma coisa. IA passou no exame da OAB, acabou o advogado. Certo. Já Não tem ouvi nada a essa ver também, uma já. coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa absolutamente com a outra. Tem muito mais coisa que o advogado faz do que simplesmente fazer prova de OAB. E fazer prova no OAB não significa necessariamente que ele vai ser um bom advogado, Exato, que é. ele é um advogado. Isso gera manchete, chama atenção, e fica essa discussão que a gente vê aí. É o César, em última instância, a inteligência artificial ainda não está substituindo nem os motoristas de Uber, né? Porque você vê aí que Não, não, o não, pessoal está não, não, não. desistindo, jogando a toalha em relação ao desenvolvimento do carro autônomo. Porque GM o já carro, cortou investimento, Apple, então. exatamente. Quando surge uma tecnologia, há uma super expectativa. Vai resolver todos os problemas do mundo. Aí, quando você sai da teoria para a prática, você encontra as dificuldades. O trânsito é totalmente, digamos, imprevisível. Uma criança cruza a rua, uma série de coisas que você não espera. E uma máquina, ela é o reconhecimento de padrões, ela é treinada com reconhecimento de padrões. Então, você tem que ter todas as possíveis situações para ela entender e poder, de alguma coisa, reagir a algo que ela já viu. E no trânsito é impossível você fazer isso, porque tem situações. Por exemplo, aconteceu comigo há muitos anos atrás uma única situação. Eu estava na estrada, estava até em Santa Catarina, eu e minha esposa, aí tinha um carro à frente, puxando um reboquinho. De repente, o reboquinho, sei lá, ele deu uma manobra lá que ele começou a dar cambalhotas, caiu. Dentro dele saiu um pastor alemão correndo pela lateral da rua, Nossa. né, da estrada. Eu nunca tinha visto isso. Eu diminuí a velocidade, né? E aí o cachorro, os caras pararam, pegaram o cachorro. Mas eu reagi de uma situação que eu nunca tinha visto. A máquina não pode ser treinada com isso. Quantas situações dessas vão estar sendo visualizadas e colocadas no algoritmo? Então, isso é uma situação que chegou-se à conclusão que não dá. Então, vamos fazer o seguinte: a tecnologia de automação pode ser muito útil para o motorista, facilitar, colocar na vaga, né? É uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, entrar de ré numa Sim, vaga, sim. ajudar em alguns processos. Eu estou na estrada, pô, então ele está uma estrada bem sinalizada, você pode tirar a mão do volante, fazer alguma coisa, numa alta velocidade. Então, são pequenas tarefas
que podem facilitar a vida do motorista, mas não substituir. Então, e aí a conclusão, depois de mais de 15 anos aí de todo ano vai ter o veículo autônomo, vai Sim, acabar com, né? Teoricamente, os motoristas do Uber deveriam ter acabado uns 2 a 3 anos atrás, pelas previsões do Elon Musk. E não acabaram. Então, e não vão acabar. Então, eu acho que tem muito de entusiasmo, eu diria até meio adolescente, em sim, relação às tecnologias. A gente fica extasiado com novas tecnologias, né? Esquece das dificuldades do mundo real, esquece que está lidando com pessoas. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, está havendo um pequeno retrocesso, ou sinais de retrocesso dos self-checkouts, porque as pessoas querem um contato humano. Então, não é alguém que tem uma tecnologia legal, geralmente criada no Vale do Silício, que é imposto no mundo inteiro. O Vale do Silício não é os Estados Unidos, o Vale do Silício não é o Brasil, não é a Nigéria, não é o Vietnã. O mundo é diferente. Então, o que dá certo em algum local não necessariamente dá certo em outros locais. Tem locais que você usa, na China, por exemplo, você faz tudo por aqui. Aí você vai em outros países, dinheiro na mão. O sim, mundo não é igual. Então, o Vale do Silício não é representativo do mundo, e os criadores do Vale do Silício não conseguem olhar o mundo todo, até porque não tem essa visão, né? A própria cultura americana é muito centrada nos Estados Unidos, sim. né? Você vê que nos filmes de ficção científica, quando chega um alienígena, o que é que ele faz? Destrói Washington e fala inglês. Então, o mundo é esse. Legal. César, para a gente encerrar, qual é a sua visão para daqui a 5 anos? O que que você acha que vai estar diferente no nosso dia a dia? Se a gente vai ter algum grande impacto, alguma grande mudança, ou se a gente vai estar nesse mesmo ritmo, porém com ferramentas mais avançadas à nossa disposição, César? As tecnologias vão sempre evoluindo, né? Ah, o smartphone surgiu em 2007 e mudou a nossa vida. A gente não percebe, mas ao longo do tempo permitiu a criação de novos negócios, um Uber, um Waze, que antes não tinha sentido você carregar um laptop no meio da rua para chamar um Uber. Então, as coisas vão evoluindo, vão se adaptando e a sociedade vai se adaptando. Existe uma relação circular intensa entre tecnologia e sociedade. Algumas tecnologias provocam impactos na sociedade, que, por sua vez, demandam evolução tecnológica, essa relação circular intensa existe e vai continuando. O que eu vejo é que nós vamos ter novas e novas tecnologias facilitando a nossa vida, como hoje temos TVs inteligentes, inteligente entre aspas, né? Você não precisa levantar para fazer uma série de coisas, você tem casas inteligentes, você pode acender a luz, eu tenho um robozinho que aspira aqui a casa. Facilita bastante. A minha vida mudou, eu continuo fazendo outras coisas, aproveito aquele tempo para fazer outras coisas. Agora, ter essa visão que o mundo vai mudar radicalmente, não, as coisas mudam lentamente. A sociedade humana é diversa, o mundo é diferente do Vale do Silício e as coisas mudam muito lentamente. Mas vão mudando, vão evoluindo. O que nós somos hoje somos diferentes de 100 anos atrás, sim, diferentes de 200 anos atrás. Daqui a 5 anos, vamos ter pequenas mudanças sim, no nosso comportamento, não em todo mundo, em parte da sociedade, e depois vai continuar, vai continuar, vai continuar, que é o próprio processo de incorporação de tecnologias na sociedade. O que eu vejo também aí, especificamente inteligência artificial, que esse hype vai diminuir, porque existe uma relação inversa entre hype e uso prático. Quando se fala muito, ninguém usa. Quando você começa a utilizar a tecnologia, ela entra no mainstream, deixa de ser notícia. Então, daqui a Sim, 5 anos, a gente vai ver mais e mais aplicações de inteligência artificial. O fato de você ter o Office com IA, todo mundo vai usar, quer dizer, como o Office quando surgiu, então não tem diferencial competitivo, mas vai ser normal. Você vai otimizar algumas tarefas, talvez tenhamos ainda, e provavelmente sim, as mesmas dificuldades de melhorar os processos, que envolvem muitas outras atividades, e talvez tenha uma outra tecnologia que chame a atenção e que seja o hype do momento. De muito verdade, legal. a cada 3 ou 4 anos aparece um novo hype. Precisa ter um outro hype, né, César? Precisa para fazer as empresas se valorizarem, porque não tem sentido esse valuation em termos reais. Um valor Verdade. imenso
mu- centenas de vezes, às vezes maior que a receita, não é sustentável. Já vimos esse filme, né? Em alguns momentos. Mundo César, real, no mundo real é assim, a economia real é diferente daquele oba. César, quero te agradecer demais por essa participação aqui no Talk to Biz. Muito obrigado. Que honra, que aula que você deu aqui para os nossos Obrigado, Pedro. ouvintes. Bom, não sei se você quer deixar o site da sua empresa, seus contatos, enfim, para a galera que quer te seguir, ainda não te conhece, não segue teu perfil. Como é que o pessoal faz, César? Fica à Bom, vontade. no LinkedIn é fácil, é César com Z, né, ponto Taurion. César Taurion acha, né? E eu tenho a empresa Redcore, e eu convido, sim, o pessoal a entrar na Redcore no LinkedIn, que eu acho melhor, redcore.ai, é um símbolo, é um vermelhinho com R minúsculo, e nós publicamos lá, quinzenalmente, o que nós chamamos de Redcore Insights. São relatórios que mostram a nossa visão, a nossa percepção sobre o uso real da inteligência artificial, né? Focado num público mais executivo. A gente não está falando para o técnico, tem muita informação técnica por aí, seria redundante, mas é trazer a complexidade da tecnologia para o dia a dia de um executivo, um dia a dia de um profissional que precisa entender a tecnologia, mas sem entrar nos detalhes técnicos. Ou seja, aquele que precisa dirigir um carro, mas sem precisar de engenharia mecânica como background acadêmico. Muito legal. César Taurion, muito obrigado pela sua participação aqui no Talk to Biz e muito obrigado a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no nosso canal no YouTube. Eu espero vocês por lá. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.